Boa tarde, caros alunos, tudo bem? Nós vamos ter uma aula bem simples sobre a sociologia e a relação entre indivíduo e sociedade, que vocês podem acompanhar no capítulo 2 do livro de vocês. É interessante pensarmos que a sociologia contemporânea, ela preocupa-se em analisar a influência recíproca entre a sociedade e o indivíduo. Nessa aula nós vamos ver a diferença da relação entre a sociedade e o indivíduo, clássica e contemporânea. E nós vamos ver que há uma relação, de um lado, o indivíduo como agente da ação social, daquele que trabalha na sociedade, daquele que é ativo, daquele que faz algo para melhorar a sua sociedade. E, de outro lado, a sociedade como uma estrutura do sistema social. A sociedade que é o alvo de estudo da sociologia. Então, lá, na relação entre a sociedade e o indivíduo, sob as perspectivas clássicas, nós vamos ver alguns conceitos de autores. Primeiramente, a sociedade determina os indivíduos. Quem é que fala isso? Émile Durkheim, que vai falar do fato social, que você pode acompanhar aí no seu livro. O que é um fato social? Conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Tem por característica serem exteriores aos indivíduos, com características e conectivos gerais. Então, o que é o fato social? O fato social é um conjunto de normas e regras que é externo ao indivíduo e que leva ele a uma como é que eu posso aqui dizer? Há uma sequência de normas que ele deve seguir através do fato social. Nós temos também, segundo Émile Durkheim, a solidariedade social, que são os laços que unem os indivíduos a uma coletividade. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, nós estamos vivendo uma solidariedade. Podemos dizer que nós estamos vivendo uma solidariedade social, onde todos estão unidos em prol de ajudar aqueles que estão mais necessitados, por não estar trabalhando e pelo comércio estar fechado. Não ter renda, uma renda fixa nesse tempo de pandemia. E a anomia. A anomia, para o Émile Durkheim, ela pode causar, o que eu posso falar aqui? Ela pode causar risco à coesão social e levar a sociedade ao fim. Como assim? É como se fosse uma ausência de fato e de solidariedade social, onde os homens não teriam um conjunto de normas a seguir e nem seriam solidários, e levaria a sociedade ao fim, pois haveria uma grande necessidade e todos só pensariam em si. E fechando no seu comodismo, a vida em sociedade seria levada ao fim. Então, a sociedade determina os indivíduos a partir de um fator social e de uma solidariedade social. Se não haver isso, há uma anomia. Que essa anomia vai levar ao quê? Ao fim da sociedade. Lembrando que esse é o pensamento de Émile Durkheim. Tudo ok? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, pode vir no meu PV. Os indivíduos determinam a sociedade. Nós vamos ver. A sociedade determina o indivíduo segundo o Émile Durkheim. Atenção! E agora nós vamos ver que o indivíduo é que determina a sociedade através do Max Weber. E qual é a ação social segundo Max Weber? É uma unidade mínima de análise da sociedade, que pode ser dividida em quatro etapas muito bem estudadas por Max Weber. Nos temos a tradicional, a afetiva, a racional orientada pelos valores, a valores quer dizer, e a racional orientada para os fins. E vocês, se não tiverem nos livros, mas você pode fazer uma pesquisa, que eu vou indicar vocês pesquisarem um pouco sobre a relação entre a sociedade e o indivíduo através da visão do Émile Durkheim, do Max Weber e do próximo sociólogo que nós vamos falar já já. Então, o que é a ação social segundo o Max Weber? A tradicional, ela é motivada
por um hábito arraigado, um hábito que já está preso, ou um costume, aquele que é tradicional, aquele que já existe. Por exemplo, na Semana Santa, eu vou dar uma cesta básica para quem está necessitado. Seria uma ação social já tradicional. A afetiva é determinada pelos afetos, pelos sentimentos, pelas emoções. A racional orientada a valores, pela crença de um valor que é importante para o indivíduo. Ser solidário é importante para mim. Então, isso seria a racional, que eu penso que vai alimentar o valor que eu já tenho, né? O valor que minha família me passou. E eu tenho a racional orientada aos fins, que é aquela que estabelece um meio e uma ação para se chegar a determinado fim. Aquilo que, por exemplo, eu quero ganhar uma visibilidade fazendo uma boa ação, por exemplo. Isso tem um fim. Eu penso, eu vou fazer uma ação social. E se eu tenho alguma finalidade, por exemplo, eu quero me candidatar a um político. Agora nós estamos chegando ao tempo de eleição. E eu vou fazer uma ação social. Isso tem um fim, vou me promover, né? Ou também tem um fim de ajudar as pessoas. Aí o indivíduo vai determinando a sociedade na qual ele está inserido. Ele, através do seu pensamento, através da sua ação, ele vai chegar a um fator determinante. Então vamos lá. Nós já vimos que a sociedade determina o indivíduo, segundo o Emile Durkheim. Nós vimos também que os indivíduos determinam a sociedade, segundo Max Weber, segundo as 4 diferenciações. E agora nós vamos ver o quê? A sociedade e o indivíduo determinam-se reciprocamente, segundo o pensamento do Karl Marx, né? Que vai falar de classe social e da luta de classes. O que é a classe social, segundo Karl Marx? É uma posição que um grupo de indivíduos ocupa no processo de produção. De um lado, os proprietários, que têm os meios de apropriação, de outro, os produtores, né? Aí essa luta de classe como é? O proprietário e o produtor trabalham juntos para se determinarem reciprocamente. E aí vai gerar o quê? A luta de classes. Por quê? Depois os trabalhadores vão ver que mesmo ele trabalhando com os proprietários, há uma certa desigualdade que vai levar ao capitalismo. O capitalismo é desigual porque gera uma competição, vai levar à luta de classes. E o que é a luta de classes? É um conflito fundamental que move a história da humanidade. Sempre haver essas guerras, as brigas. Um exemplo de luta de classes, a vocês meninas, lembram de 8 de março, o que aconteceu? Que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Um grupo de mulheres que queriam ganhar o mesmo direito que os homens, fecharam os braços numa fábrica e disseram que fazer greve porque queriam melhores condições de serviço. Infelizmente, o que os patrões fizeram? Atrancaram, tacaram fogo na fábrica com elas dentro. Ali foi uma luta de classe. As mulheres queriam direitos. E até hoje há essa luta de classe. Há essa luta pelos direitos. Por mais que nós vivamos em uma democracia, mas ainda há muita desigualdade. Em muitos livros de sociologia você pode ver, por exemplo, nessa relação entre indivíduo e sociedade, a diferença nas clássicas das teorias de Karl Marx, da luta de capitalismo, e hoje o que? A desigualdade que é gerada pela diferenciação daquilo que a pessoa ganha, pela diferenciação do trabalho que a pessoa tem, pela falta de estudo e por outras coisas. Na próxima aula nós vamos ver a relação entre o indivíduo e a sociedade segundo a sociedade contemporânea. Nós vimos o que? Vamos relembrar hoje, né? Que de um lado nós temos o indivíduo, do lado nós temos a sociedade. E segundo os 3 sociólogos que nós estudamos, primeiramente, o Emile Durkheim vai dizer que a sociedade determina o indivíduo. O Max Weber vai dizer que o indivíduo determina a sociedade. E já Karl Marx vai dizer o quê? Que a sociedade e os indivíduos, eles se determinam juntos, através de um processo de classe social, onde o proprietário e o produtor trabalham juntos, onde nós temos a luta de classes, onde nós temos a briga por igualdade, e tudo isso, aquele que trabalha vai lutar pelos seus direitos, e o que é patrão, aquele que às vezes, o proprietário,
ele vai também lutar pelos seus direitos para sempre querer mais. E há uma briga até chegar a um consentimento. Enquanto não chega aí, há sempre essa luta de classes, que é um conflito que vai existir para todo sempre, enquanto não houver desigualdade. Enquanto não houver igualdade, aliás. Enquanto houver desigualdade, vai haver o conflito de classe. Mas no dia que chegarmos a uma igualdade, assim quando nós encontrarmos um sistema que dê certo e que há uma igualdade para todos, professor, mas tem o comunismo que não deu certo. Sim, não deu certo em alguns países. E muitas pessoas criticam, outros já falam os valores benéficos disso. Mas ainda nós não chegamos a uma totalidade, a um sistema certo, na qual vai dar igualdade e na qual nenhum dos lados vai sair prejudicado, que é uma coisa muito complicada, mas é um objeto de estudo da sociologia. E você agora vai ler as primeiras páginas do capítulo que eu vou orientar lá no sistema e nós vamos conversar um pouco lá na plataforma. Dúvidas, traumas, decepções, só me procurar. Valeu, até o próximo encontro.